Lucas 14, a partir do versículo 25. Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25. Estamos na série Parábolas, a estação é o inverno. Estamos estudando as parábolas de Jesus. Versículo 25 de Lucas 14. Certa vez ia com ele grande multidão. Voltando-se, disse-lhes: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se algum de vós está querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, 29, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20 mil, 32. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Da mesma forma, qualquer de vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se tornar-se insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem para o monturo. É lançado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade de aprender com a sua palavra. Pedimos para que o Senhor fale diretamente no nosso coração, passe por cima das limitações, das nossas limitações, e edifique a sua igreja que se encontra aqui dentro desse local, Pai. Seja essa reunião para a sua glória, e que no final de tudo isso o seu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Em algumas traduções nossas, eles sempre colocam o título. Por exemplo, no meu, é a parábola acerca da providência. E da sua, Lucas? É a parábola acerca da providência. E tem outros. Qual é? Eu não vi. As condições para ser seguidor de Jesus. A minha outra versão fala o preço do discipulado. Isso. Eu acho que aqui tem alguma coisa muito interessante que nós podemos observar e, em sabendo isso, tomarmos cuidado para que nós também não façamos as mesmas coisas que outras pessoas fizeram e por isso erraram. Eu queria ver com vocês hoje a respeito, nós vamos chegar lá, mas de começo, a respeito de desviado. O que é desviado, Lucas? É a pessoa que esteve no nosso convívio ou no convívio da Igreja de Cristo e não está mais. Esse a gente costuma chamar de desviado. E são poucos os que são? Segundo o censo, 40 milhões de brasileiros hoje se encontram na situação de desviados. E aí a pergunta para você, Lucas, você sabe do jeito que você é. Você acha que esses 40 milhões de pessoas, elas nunca se conheceram a Deus? Todas, se literalmente um pacote só para esses 40 nunca viram nada. A maioria nunca viu nada, mas existe uma parcela de que realmente conheceu e se desviou do caminho do Senhor. E aí, talvez você se enquadre nessa pequena parcela, potencialmente nessa pequena parcela, e aí fica um perigo para a gente analisar e observar isso, para que o erro dos outros não se reproduza e não se repita em nós. Certo, Lucas? Perfeito. É essa a história. Eu sempre tenho dito para vocês que a função da igreja, o ministério da igreja, ela se constitui assim em duas segmentos, duas faces, que é de manutenção e de avanço. Manutenção é correr atrás de vocês, andar com vocês, tirar os carrapichos de vocês, nós que somos irmãos mais velhos, falar com vocês, chamar a atenção de vocês, para que vocês permaneçam. E isso é uma face do ministério da igreja. É que os irmãos eles possam ser mantidos no reino de Deus e eles possam crescer. Essa é a missão da igreja. Uma aba da igreja é essa. Você não pode ser estacionário a vida toda.
E o grande problema da igreja tradicional evangélica é que a grande maioria, os irmãos estacionaram, eles estão estacionados. Eles pararam em certo ponto. E quando param, o que você acha que acontece, Lucas, com as pessoas? Se está na bicicleta, cai, por exemplo. O que acontece, por exemplo, qual é o perfil de um desviado, Lucas? Como é que acontece para uma pessoa que conheceu, como é que ele, na sua opinião, o que acontece? Estamos falando, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, que ninguém dos que aqui estão desviem-se do caminho do Senhor e naquele dia glorioso do dia do Senhor, ele possa estar com o Senhor. Amém. Amém? A Bíblia mostra alguns casos e alguns conselhos para nós que estamos a caminho. Diga amém se você está a caminho, se você crê no Senhor Jesus. A Bíblia fala que alguns irmãos que não se envolveram com a palavra começaram a viver algumas experiências pouco saudáveis. Por exemplo, reações pouco coerentes. Por exemplo, o irmão começa a ficar triste com Deus porque Deus não deu aquilo que ele nunca falou que ia dar. Repete isso que eles não viram. O irmão fica jujungo, como diz o negão, com Jesus, porque Deus não deu para ele aquilo que ele nunca prometeu que ia dar. E aí ele fica revoltado, ele fica escandalizado com Jesus e vai embora. Pode dar um exemplo? Eu sou um irmão, estou com 45 anos e não casei. E onde é que está Deus que não está vendo a minha solteirice? Isso é um caso clássico. Ou eu estou com dificuldades financeiras. Aonde está Deus que não está vendo isso? Mas Deus nunca prometeu que você não teria, por exemplo. Isso é um caso que pode acontecer. Outra questão clássica é, por exemplo, se envolver demais com coisas legítimas. Por exemplo, muito trabalho, muito estudo, mais do que o coerente. Você começa a perder a sua energia e o seu fôlego com Jesus e são coisas legítimas, são coisas boas, mas começam a abafar a sua semente no seu coração, como diz a parábola da semente. A outra coisa, pecado. Você cometeu pecado e por problemas de doutrina, você não soube gerenciar o pecado da sua vida. Você também se desviou, porque afinal de contas o evangelho não é para você, já que você não é perfeito. São coisas assim que levam a pessoa a desviar. Isso, em última análise, é endurecimento. E o endurecimento vem, claro, se está se falando de um endurecimento, pressupõe um corpo mole. E aí, lá em Hebreus, ele diz assim, olha só, em Hebreus, capítulo 2, ele diz assim, vede irmão, 3, vede irmãos que nunca, olha isso, Lucas, vede irmãos que nunca haja em qualquer um de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Nesse sentido, é que nós devemos observar assim, todos nós, potencialmente, nós somos pessoas que temos a possibilidade de nós deixarmos o caminho que nós estamos. Vale muito a pena falar a respeito de fé nesse momento. O sentido real, fundamental da fé não é show. Fé, mesmo de você orar para uma pessoa e ela que estava cega e ela passar a ver, mesmo assim, o sentido real, fundamental da fé não é milagres. Os milagres, eles aconteceram e acontecem sempre na direção de testemunhar, testificar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E se eu creio nele, então aí eu tenho vida, a vida dele em mim. Todo o sentido da fé, o objetivo essencial da fé. Em primeiro lugar, a pregação da palavra, ela diz que é a oportunidade que as pessoas têm de receberem o Espírito Santo. Então, presta atenção. A fé, em primeira instância, em primeiro momento, é trazer as pessoas que não conhecem a Deus, que não pertencem ao reino de Deus, para o reino de Deus. Só acontece isso por fé. Isso é um aspecto. O outro aspecto do ministério da igreja é que as pessoas que vieram para o caminho sejam mantidas no caminho, permaneçam no caminho. A igreja, eu já falei isso muitas vezes, a igreja não há nada igual à igreja. Não há nada igual à igreja. Você está hoje, do tamanho que você está, por conta da igreja. Você foi exortado, você foi falado, você ouviu, eu sei que o tamanho que você está hoje, você está em consequência da igreja, seja ela aqui, seja em outro lugar, é da igreja. A igreja é extraordinária.
é imaginar que todos nós que aqui estamos juntos, alinhados, e somos pessoas totalmente diferentes umas das outras. Tivemos educação totalmente diferente. Ninguém aqui é igual, Lucas. Você sabia disso? Sabia. Ninguém aqui é igual. O poder aquisitivo nosso varia tremendamente de um menos a um mais. E aí todos nós, mesmo nesse retalho, nessa coxa de retalho, nós conseguimos viver, nos amar, nos entender, progredir, nos ajudar uns aos outros. Isso é a beleza da igreja, é extraordinário isso. A fé, ela tem esse objetivo. Então, veja bem, nós, eu me preocupo muito com isso, eu já falei algumas vezes com vocês. Eu me preocupo num auditório como esse que está aqui hoje. Estamos falando e pregando a palavra de Deus, pura palavra de Deus. Eu fico imaginando que um grupo daqui não esteja salvo no dia de Cristo, Lucas. E aí eu me olho e falo assim, mas o que fazer? E eu não sei mais o que fazer. A minha missão só é pregar a palavra, alertar as pessoas do perigo iminente que vai acontecer, que estamos chegando. Aqueles que estão mais velhos, mais próximos estão. Há uma expectativa de que Jesus venha breve. E aí eu fico imaginando que esta população que aqui está, Lucas, se pegou e ficou de fora, perdemos as pessoas. Meu Deus. Só para você refletir, existe um grupo de irmãos que creem que Jesus volta em setembro. Isso, presta atenção, queridão, para com isso. Se voltar em setembro... É festa. Claro que é festa. Você acha que eu não quero que ele volte em setembro? Mas a pergunta é essa, se for verdade, é frio na espinha ou é motivo de, redenção está chegando, a festa está chegando? Para o seu conforto, ele não vai vir em setembro. Pode ser agosto, então. Pode ser agosto, pode ser... De fato, eu não imagino uma data marcada. Mas, e se ele vier, e aí a história é sempre assim, quando pregamos a palavra, a coisa é muito definida. Ou é céu ou é inferno, não tem jeito. Não admite recurso. E aí, por favor, eu fico imaginando uma pessoa que está aqui ouvindo hoje e no dia da eternidade ficou de fora. O que ele vai se dizer, Lucas? Ele vai lamentar, com certeza. Vai lamentar, com certeza vai lamentar. Porque foi extremamente avisado, como está sendo agora nesse momento, e não deu ouvidos para isso. Eu não quero que você que tem esse potencial de desviar, eu não quero que amanhã você seja uma lembrança, em nome de Jesus. Nem na minha experiência e na minha vida, eu tenho hoje muitas lembranças de pessoas que eram muito preciosas e que já não estão mais na fé, que foram endurecidos pelo engano do pecado. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida de você que isso não vai acontecer com você. Amém, rapaziada? Amém. Abra o Amém. texto seguinte. O texto começa, então, toda a parábola de Jesus, a grande maioria delas, é a resposta a algum questionamento. Alguém chega, alguma situação acontece, e Jesus, para trazer luz para aqueles irmãos, ele conta uma historinha, porque Jesus é um querido, Jesus é um mestre dos mestres e sabe como nos ensinar. E aí, nesse caso, o versículo 25 fala, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse, uma multidão acompanhando Jesus pela farra, pela comida que Jesus estava distribuindo, pelos milagres que Jesus estava fazendo, tinha uma multidão seguindo ele. Aí Jesus fala, ih, rapaz, Deu? Acho que deu. Vamos embora. Deu? Tá bom, vamos embora. Bora. E aí uma multidão seguindo Jesus, uma multidão maior do que essa. E aí Jesus chega e fala assim, pera, deixa eu contar uma história para vocês. Aí o versículo 26. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Olha a minha versão. Diz assim, se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo.
Então, de princípio, eu posso entender o seguinte, que o primeiro ponto é eu brigar com a minha família. Não é isso, não? Para entrar no reino de Deus, eu preciso isso, eu vou começar a brigar, eu vou começar a xingar, mostrar a língua para todo mundo, porque eu quero aborrecer. Essa que é a história. É isso mesmo? Amém. Amém? Não, não é isso. Olha só, entendendo isso daqui, presta atenção. Uma pessoa que conhece, todos nós, a grande maioria nossa, nós viemos de uma tradição. A grande maioria nossa aqui, nós viemos de uma tradição, uma grande maioria, tradição católica. Quando nós encontramos com o Senhor pela primeira vez, as pessoas, os nossos parentes, quando nós tivemos uma experiência, quando eu cheguei e disse assim para a minha família, falei, olha, eu não sei o que aconteceu, mas eu fui num trabalho lá de uma macumbeira, ex-macumbeira, e ela falou, e eu percebi, e Deus falou comigo naquela noite, e eu aceitei Jesus. Ela ficou feliz. A minha família, maravilha, parabéns. Foi isso? Não foi. Foi isso que aconteceu comigo? Todo mundo falou, lavagem cerebral no coitado do Eros. O que significa? A família, ela se tornou opositora. E aí vale muito para todos nós. Quando nós chegamos no reino de Deus, nunca seremos aplaudidos e fomos aplaudidos pelas pessoas que estavam naquela situação que nós estávamos antigamente. Essa situação, e acho que vale muito isso, presta atenção. Vida com Deus é vida de oposição. Palavra em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Ou antes, 1 Pedro, capítulo 1. Diz assim. Se a gente não apertar, a gente não termina. Eu já ouvi esse comentário aqui do meu lado. 1 Pedro, capítulo... Que susto, agora eu que assustei. Joga fora isso aqui, joga fora essa porcaria. Isso é do inimigo. 1 Pedro, capítulo 1, ele diz assim, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatado da vossa vã maneira de dizer, maneira de viver, o qual por tradição recebeste dos vossos pais. Todo mundo viu isso? O que o pastor está dizendo é que você chega hoje aqui, ou mesmo quando você chegou no Evangelho, com uma tradição religiosa e familiar muito pesada, muito densa, que te atrapalha a abrir mão dela para aceitar Jesus, para receber Jesus. Só que o texto que Jesus está ensinando, ele está colocando um nível de discípulo muito além do que as pessoas estão vivendo. O que Jesus está dizendo é, você quer ser discípulo de Jesus mesmo? Diga amém. Você vai necessariamente, se necessário, melhor, você vai, se necessário, ter que romper com a sua tradição familiar, religiosa, ou mesmo relacionamento com os seus amigos, aqueles que não ajudam, que atrapalham. Eles não entenderam isso que você falou, você enrolou. Enrolei? Eu acho que foi claro, mas vou tentar de novo. O que Jesus está levando o discipulado a um nível hard. Ele está dizendo que esse evangelho, água com açúcar que você está seguindo, que as pessoas dizem seguir, não vale nada. O discipulado, ou seja, se você quer realmente ser discípulo de Jesus, você tem que estar disposto a, se necessário, romper com as tradições familiares e religiosas que você tem. E aí, como é que fica isso? Imaginou? Eu me lembro da minha mãe, misericórdia, coitada dela. Foi um golpe para ela. A velhinha sofreu um golpe quando ela soube que eu estava na igreja evangélica. Ela dizia assim para mim, assim, Eros, não entra na casa da Roseli, porque você vai entrar lá, nunca mais você vai conseguir sair de lá. Ela falava para mim assim. Mulher sabe. E acertou. Mas em resumo é o seguinte, você se levanta contra uma tradição e isto não é fácil, isso dói, isso é complicado, mas é necessário, porque se você não se levantar contra tudo aquilo, você não serve para ser discípulo do Senhor. Irmãos, é verdade que algumas pessoas vêm a crer e viram chatos. Você conhece gente assim?
Você já foi assim? Diga misericórdia. A Bíblia não ensina você a se afastar das pessoas. A Bíblia ensina você a se posicionar. Ou as pessoas creem ou elas se afastam de você. Entende? É diferente. É assim que funciona. Você continua amando Jesus e naqueles momentos de conflito você se posiciona e as pessoas é que se afastam de você ou se rendem ao mesmo Deus que você conhece. Continuando, você vai falar alguma coisa? Eu vou leia os dois aí, depois eu fecho lá na torre. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, Isso. primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Você quer ser meu discípulo? Jesus está dizendo, você precisa todos os dias pegar a sua cruz. Porque, e aí ele começa a contar a parábola. Agora que a parábola começa. Quem é que vai construir uma casa no Campos do Conde e não vê se tem recurso para terminar? Para que ninguém passe e veja a construção no meio do caminho e fala, que vergonha, começou e não tinha dinheiro para terminar. Jesus está dizendo que discipulado, ser discípulo de Jesus olhe bem o que você está fazendo, para que você não abandone o barco no meio. Ai, aí é o ponto. Porque vai ser mais vergonhoso você parar no meio do que você não começar a construir. É verdade. Dentro da chatice que você experimentou, da sua atitude que você teve com relação à sua família e todos os seus amigos, o desviado chega uma hora que ele passa a ser chacoteado. O desviado? O desviado. Ele fala assim, ué, você não era crente? Você não era o cara que me condenava e agora voltou? E aqui o que você tem a dizer a seu favor? Eu sempre ouvi assim, não, aquilo lá não é para mim, não. Pensei que fosse, mas não é para mim, não. Já ouvi isso. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Isso aqui é fundamental. Me parece que esse texto ele está falando de desviado. Eu percebo aqui alguma coisa de desviado. Ele começou um projeto e ele não tinha recurso para completar o projeto. E aí ele foi até um certo ponto e depois daquele ponto ele pegou e declinou. Agora, uma coisa que é essencial falar, preste atenção. Eu acho que a igreja evangélica, ela tem cometido alguns erros. Na minha opinião, puxa, o que vale? Eu me preocupo muito com barateamento. Barateamento, você vulgariza uma verdade. Então, por exemplo, eu vi uma pregação a respeito de perdão. E naquela pregação que eu vi a respeito de perdão, o perdão foi extremamente barateado. Você sabe o que é barateado? Sim. Sabe? É como se nós aqui tivéssemos feito um acordo e fazemos a seguinte, fala assim, olha, perdoe o seu irmão. Está errado isso? Não está errado. Perdoe tudo que o seu irmão faz. Está certo isso? Está certo. Está certo isso. Tudo. Então, uma vez que vocês vão perdoar todos os seus irmãos, nas minhas mazelas vocês me perdoem também. Ele não perdoa porque ele entende que deve perdoar. Ele perdoa estrategicamente para que nos seus erros ele seja perdoado também. É inteligente, mas não é bíblico. Não é bíblico e está errado. Isso é barateamento. É errado. A condição essencial para haver perdão é arrependimento, não? Uma definição de arrependimento, sabe o que é uma definição de arrependimento? Uma definição de arrependimento é eu chorar por aquele que eu fiz chorar. Entendeu isso? Traduza para eles. Arrependimento é dor pela dor causada. É isso aí. Eu ofendi, eu falei assim, caramba, eu não tinha esse direito de fazer isso. Isso é arrependimento. Isso é um arrependimento. Eu choro pela lágrima que o outro verteu por conta da agressão que eu fiz com ele. Isso é sério. E nessas condições, tem que perdoar. Não há outro caminho. Esse é o verdadeiro arrependimento. Mas o perdão social é o seguinte, combinamos entre nós o seguinte, todo mundo perdoa um outro. Legal? Maravilhoso. Você pode cometer as maiores barbaridades que eu perdoo vocês. E eu posso fazer as maiores barbaridades que vocês me perdoam. Isso presta atenção, isso é vulgarização. Isso é barateamento. Diga amém. Concorda? Olha, deixa eu falar. Esse não é o preço do discipulado. Não é disso que Jesus está falando. O que Jesus está dizendo é que o discipulado custa muito caro. Não é esse barateamento que as pessoas às vezes vendem. O que o pastor Hélio está dizendo para você é que hoje você tem que tomar uma decisão de seguir a Cristo, mas sem ser através do evangelho Nutella, do raiz. Quem está na internet
entendeu a brincadeira. Que isso? Não, você não entendeu, não tem problema. Evangelho Nutella? Depois te explico. Não é assim que funciona. Se você quer seguir a Cristo, a decisão para você tomar hoje é saber que tudo no processo de discipulado é algo que custa muito caro. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Agora presta atenção. Normalmente se fala assim, você tome muito cuidado com as letras miúdas do contrato que você assina. Já ouviram isso? Né? Você pega um contrato, você vai assinar um contrato, tem lá o grandão lá na frente, e lá embaixo, no rodapé, tem um monte de letrinha miúda que normalmente você não lê. Não é assim? Isso é um perigo. Amém? Vocês entenderam o que eu falei? Tá certo isso? Na regra, você não entra na regra do jogo. Você não questiona a regra do jogo. Você não leu. Você não sabe. E aí um outro barateamento da igreja evangélica. Puxa vida. A igreja evangélica, ela passou a ser o seu aspecto político. O que é aspecto político? Para ele amealhar mais membros, ela começa a fazer atitudes do politicamente correto. E aí começa a fazer concessões. Simples assim. Faz concessões. Porque o que está interessando é capturá-lo. Eu preciso capturar pessoas. Eu preciso ter mais membros da minha agremiação. E aí eu começo a fazer concessões e baratear o texto da palavra de Deus. E aí é ferro. E aí não tem jeito. Então, por exemplo, pensando assim, quando alguém chega no Evangelho, no reino de Deus, pela pregação do Evangelho, ele recebe, num primeiro momento, ele recebe uma informação dita de prosperidade. Não é assim? Olha, você venha para Jesus, que os seus problemas acabaram. Evangelho Tabajara. Venha para ele, olha, se você tem problema, os seus problemas acabaram, ou não vai ter mais. E tudo. E eles começam a oferecer coisas que Deus não prometeu. Esse é o problema. O problema é que a entrada no reino de Deus é muito grave. A entrada no reino de Deus, ela significa que eu entro com valor altíssimo. Você sabe me dizer qual é o valor altíssimo? É o custo que ele manda você calcular. O custo para seguir Jesus é tudo. É isso. Essa é a questão principal do que Jesus está dizendo. Esse é o ponto. Jesus está dizendo esse evangelho tabajara que o pastor chamou, que é o evangelho vem para Jesus, que você vai ter saúde, dinheiro e casamento. Quando você vem para Jesus baseado nisso e não recebe isso, você para a construção no meio, porque te falaram um evangelho fraudulento. Porque o evangelho de Jesus, o preço venha para Jesus porque não existe outro caminho a ser seguido. Vem para Jesus porque é a única forma de você ter relacionamento com Deus. Não tem nada a ver com as coisas que você pode ganhar e você vai ganhar, geralmente ganha. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou. Como que ele com Jesus não vai nos dar todas as coisas? Romanos 8 diz isso. É claro que junto com Jesus vem essas coisas todas, mas não é o objetivo principal do Evangelho. O objetivo principal do Evangelho é entregue a sua vida ao Senhor, deixe que Ele faça com a sua vida o que Ele quiser, e aí a partir daí, qualquer coisa que você vier a ganhar será delícia e prazer e mimo de Deus e não obrigação dEle. Amém? E essa é a verdade. Costumeiramente as pessoas reclamam muito de Deus. Ficam reclamando, mas por quê? Porque lhes foi oferecido um evangelho barateado. Um evangelho do tipo assim, chegar diante de um plano médico e dizer assim para o plano médico, o que vocês me dão? Plano médico, não, previdência privada. Escuta, o que é na previdência privada? O que é que vocês vão me dar para eu ser um membro da previdência privada? Você está usando isso aqui agora? Está dando um recado para os outros? Não, agora não está. O que vocês vão me dar para eu participar da sua agremiação? E aí, então, numa previdência privada, se eu chegar lá, André, você que é cheio do dinheiro, você chegar lá e eu chegar e falar assim para você, escuta, cara, será que eu posso propor, para eu entrar naquela previdência privada sua, eu falo assim, eu quero de começo 200 mil reais para começar a conversar. Você acha que eles entram na minha? Eles me tocam lá, eles tocam eu de lá, gente. Porque isso é insano.
Para eu ingressar no reino de Deus, o custo é altíssimo, a minha vida é tudo. Se eu não renunciar a tudo quanto eu tenho, eu não posso ser discípulo do Senhor. Amém? E sabe o que é interessante? É que tudo vem do grego, que significa tudo. É impressionante. Absolutamente tudo. Não existe nada que sobra que é propriedade sua. Ou você está disposto a entregar tudo o que você tem ao Senhor, senão você não é discípulo dele. E nós não estamos dizendo para você doar tudo que você tem aqui nessa igreja. Não é isso que a gente está falando. É. A gente está falando de deixar tudo nas mãos do Senhor, Ele faz o que quiser com isso, com Ele. Voltando um pouquinho para trás, Lucas 9, de 57 a 62, diz assim, Lucas 9, 57 a 62, diz assim, indo ele pelo caminho, alguém lhe disse, Senhor, seguir-te-ei por onde quer que fores. E o que respondeu Jesus? Jesus falou, caramba, você é grande, eu gostei muito de você. Fica do meu lado. Foi isso? Não foi? Ele disse assim, respondeu Jesus, as raposas têm covis, e as aves dos céus, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que significa? O que ele está querendo sugerindo aqui? Você está entendendo esse texto, não? O texto é simples. Essa multidão falou assim, Jesus, a gente vai com você para onde você quiser ir. Aí Jesus fala assim, você não entendeu o preço do discipulado ainda. Veja lá o que você vai fazer. Veja lá. Você tem certeza que você quer me seguir mesmo? Eu quero dizer que as raposas têm lugar para dormir. O que mais que tem? As aves têm ninho, mas eu não tenho travesseiro. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Tem certeza que você vai comigo? E aí, pergunto para você, os irmãos que estão querendo prosperidade, como é que fala para eles? Se você está buscando Jesus pelas coisas que Ele pode te oferecer, nós convidamos você ou para se arrepender nesse momento e clamar por misericórdia do Senhor, ou se retirar deste lugar. Tá louco. Presta atenção, rapaziada. O custo é altíssimo. Essa palavra de Jesus, ele fala assim, vá, vê lá o que você vai fazer, cara. Você já pensou no que você vai fazer? Olha o que você vai fazer. Essa que é a história. E aí muitas pessoas dos ex-irmãos, que hoje são uma lenda, que hoje são lembrança, esses nossos irmãos ficaram para trás. Porque não calcularam o quanto ia custar a jornada. Ixi. Porque quando veio a aflição, abandonou o projeto da construção do discípulo de Jesus, do caráter de Jesus nele. É necessário, irmão, você entender que você precisa abrir mão de tudo para seguir o Senhor Jesus. O que é interessante nesse texto, isso, irmãos, presta atenção que isso é muito importante. Jesus está construindo o que é ser discípulo e está usando o exemplo dele de vida. Ele está dizendo, você quer ser o meu discípulo? Faça como eu fiz. E o que eu fiz? Eu carreguei a cruz. Então você também deve, todos os dias, carregar a sua cruz. Assim como eu fiz, você carregue a sua cruz. Só que tem um problema. Esse é o problema. A cruz não era de Jesus, era minha. E a cruz que Jesus carregou era a minha cruz. Quando Jesus fala, todos os dias, carregue a sua cruz, o que ele está falando? Todos os dias carregue a cruz do seu irmão, não a sua cruz. Isso é corpo, isso é família. É o cuidado e o zelo que você pregou a semana passada sobre isso. Levai as cargas uns dos outros. Gálatas. E assim? Cumprireis o quê? A lei de Cristo. Amém e amém. Quando Jesus fala, o preço do discipulado você está disposto a carregar a cruz do seu irmão. Esse é o nível hard de discipulado que Jesus está ensinando. Você está disposto mesmo a carregar a sua, alguém vai cuidar dela, se é que vai cuidar. Mas você está disposto a carregar a cruz do seu irmão, porque foi isso que eu fiz, Jesus diz. Eu carreguei a sua cruz, então você também deve carregar a sua. Mas não é a sua, é do seu irmão, porque eu também carreguei a minha, só que não era minha, era a sua. Se você é corpo, o irmão está enfermo, quem é que está doente? Você também está doente e você também está em dificuldade. Não é assim? Diga amém. O rapaziada, preste atenção nisso daqui. Estamos já caminhando para o fim? Sim. Sim, estamos caminhando para o fim. Presta atenção. A situação de todos nós que aqui estamos, nós entramos no jogo. Entenda com todo respeito, o jogo é a vida. Nós estamos na vida.
Diga amém. Olha só, a condição essencial é esta, é renunciar a tudo. Pronto. Pergunto para você, Lucas, alguém como os moravianos, que renunciaram a tudo, será que uns 2 deles não reclamaram do tempero da comida que eles estavam comendo um dia? Vocês não entenderam nada, quem não conhece a história. Os moravianos são irmãos que entenderam uma necessidade de carregar a cruz de outras pessoas. Ouviram falar de gente que estava distante e que morreria sem o evangelho, mas eram escravas. E para pregar para esses escravos, ou seja, para carregar a cruz deles, eles se venderam como escravos, para que entrando na escravidão, pregasse lá dentro da escravidão para esses irmãos. Eles abriram mão das suas vidas para que outras pessoas pudessem ter vida. O questionamento do pastor era, você acha que eles reclamavam do tempero do feijão? Você acha que quem realmente está disposto a carregar a cruz do discipulado está realmente tão preocupado porque o irmão não deu oi na entrada da igreja, por isso vou sair do grupo do WhatsApp? Você está de brincadeira comigo que é esse nível de discipulado que você acha que Jesus está tratando? Jesus está levando isso a um nível dele. Quer ser discípulo? É como eu faço. Se você entendeu, presta atenção. Se você entendeu o que é tudo, presta atenção. Se você entendeu o que nós acabamos de falar, eu acho que o mínimo é que você nunca mais ficasse inconformado com as coisas da sua vida. Não entenderam nada, Lucas? Não. Foram poucos améns. Se você entendeu que é tudo, que você está na vida por conta de renunciar a tudo que você tem, entenda, você tem todos os seus direitos. Quem renuncia a tudo tem algum direito? Não, se renuncia a tudo, não tem direito a nada mais. Nada mais. E se eu renunciei a tudo, eu não tenho mais do que maldizer coisa alguma. Eu não tenho mais do que reclamar de coisa alguma. Não tenho mais do que reclamar das coisas que me aconteceram, de coisas da minha vida. Se você entendeu, de hoje em diante, em nome de Jesus, você pare com essa lamúria sua, em nome de Jesus. Ou pare de dizer que você é cristão. Ou pare de dizer que você é discípulo. E não é o nosso objetivo e desejo. Estou dizendo que é confronto, que Jesus fala isso. Jesus trouxe uma palavra de confronto. Vocês querem seguir mesmo? É desse jeito aqui. Senão não faz não, para não desistir no meio do caminho. Essa é a palavra de Jesus. Deixa eu dizer para você, presta atenção. Olha, presta atenção. Linear, 2 textos para você. Primeiro texto é o texto de Romanos, não sabe o que eu falo. Romanos 14, 17. Romanos 14, 17 diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. Então veja bem, para o reino de Deus, quando você está no reino de Deus, você ingressou no reino de Deus, você tem a promessa de Deus de 3 e somente 3 coisas. Claro que há derivações dessas 3. Justiça. Primeiro, eu estou na vida. Quando eu venho, a justiça de Deus, ela me contempla e não vai haver anjo nenhum que vai barrar, que vai impedir o meu acesso ao céu. Diga amém. Presta atenção, escute aqui. Primeiro, eu tenho a garantia de que eu estou justificado diante de Deus por conta da minha fé. Verdade, definitivo. O Espírito de Deus, conforme Romanos 8, ele testifica com o meu Espírito e eu sei que eu sou filho de Deus. Você sabia que eu sou filho de Deus? Eu não sei você, eu sei o que eu sou também. Eu sou. Você é também? Sou. Eu sou. Eu tenho convicção. Mas por que você tem convicção? Como é que você sabe que eu sou? Que o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito que eu sou filho. Que você é filho, aí não testifica, mas eu creio que é. Presta atenção. Justiça de Deus satisfeita. Isso ele promete. Eu tenho certeza. Cara, olha só. Eu estou nessa altura da vida agora com dor no ombro. Até vou mudar a mão aqui. E aí é o seguinte. Quantos mais anos na minha vida, André? Não, 20 não. Aí cada vez que eu vou falar de morte, os caras falam, de novo. Presta atenção. Se eu não tivesse convicção do Espírito na minha vida, à medida que eu estou me aproximando da morte, como é que eu vou agindo? Você vai ficando cada vez mais enclausurado, cada vez mais depressivo. Eu vou entrando em pânico. Você está louco? Cara, eu vou enfrentar a morte. Credo, sozinho. Não quero morrer.
Mas o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. E aí eu digo para você, nem morte, nem vida, nem nada poderá me separar do amor de Deus. No meu último suspiro, eu embarco para sempre com o reino de Deus. É ruim para você? Para mim é tudo. Eu digo para você, com certeza, não há nada que se compare a isso, nada igualável. Justiça de Deus. Outra coisa que ele promete, estou salvo. Entenda, justiça, somos salvos? Agora, podemos morrer, irmã Roseli? Nós dois podemos morrer, irmã Roseli? Diga amém, irmão Erickson. Podemos morrer, porque a justiça de Deus foi satisfeita e nós cremos. Isso é uma bênção, isto é uma herança do reino de Deus. Ele diz também de paz e alegria. Paz, o que você tem a dizer de paz, Lucas? Da mesma forma que a justiça que eu tenho acesso é apesar dos meus pecados, a paz que nós também temos acesso é apesar das dificuldades. Paz não quer dizer absolutamente ausência de problema. Diga amém? Com certeza nós cremos de que ainda que as dificuldades vieram e pousaram na nossa vida, contudo, porque eu me alegro, porque eu espero na provisão de Deus, eu tenho a minha vida tranquila e não há desespero. A Elisa é uma das maiores experiências que eu tive na minha vida. E no momento difícil, das dificuldades da Elisa, não há consolo do ponto de vista humano. Se você não tiver a esperança que Deus coloca no seu coração, você endoidece. Mas mesmo na angústia e na dificuldade, eu consigo e entro numa paz celestial. Não deixo de dormir. É verdade, falando da minha realidade. Não deixo de dormir. Estou em paz, na certeza de que Deus cuida de mim. É hora do quê? De agradecer a Deus. Amém. Agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós. Escute, estou em paz, estou sossegado. As aflições, olha, deixa eu dizer, vocês já pensaram em educar 7 filhos? Já pensaram nisso? Já pensaram o tamanho da loucura e das noites escuras que eu passei? Eu vou dizer uma coisa para vocês, presta atenção. Mesmo na pouca fé, e nesses momentos difíceis, eu tive paz e eu não tive crise nenhuma, Lucas. Graças a Deus. Dureza, dias de grande dificuldade, mas eu deixo falar para você, meu irmão, preste atenção. Palavra lá em Salmos 37, 25. Fui moço e agora sou velho. Mas nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Na mais escura noite da minha vida, nunca faltou nada para nós. Diga amém. Amém. É verdade. Eu tive paz. E mais não tive paz, porque talvez a minha fé é pequena. E diz também que do reino de Deus é a alegria. Alegria é alguma coisa que é consequência da ação de Deus na minha vida, que independe de circunstâncias. Essas 3 coisas, justiça, 3 coisas, justiça, paz e alegria, é que Deus promete e garante para todos nós aqui. As demais coisas, queridão, se você não tem emprego nem saúde, você está de passagem por aqui. O que nos importa é aonde vamos chegar. As faltas e as carências que você tem são absolutamente menores. A condição do reino de Deus é tudo, é entregar tudo para Ele, e Ele faz segundo a sua vontade. Terminando o culto, você acha que eles nunca mais vão reclamar, Lucas? Eu acho que eles entenderam, é um processo, mas assim que perceber o velho homem gritando aí, clame ao Senhor para que Ele tire de você essa prática não coerente com o Evangelho. 3 coisas na sua vida: paz, alegria
certeza da sua salvação. Há desdobramentos desses 3 pontos, mas isso é o excelente. O resto, meu amigo, se você não tem dinheiro, não tem importância. Se você não tem saúde, não tem importância. Se você tem problemas que não consegue resolver, não tem problema, não tem importância. O importante é que você esteja no Senhor, que você seja do Senhor e, acima de tudo, no dia da eternidade, você ser convocado para estar para Ele, com Ele para sempre. Amém, rapaziada? Este é o evangelho real. Amém. O resto, evangelho que não convém.